coisas é deixar o país para trás. Mas nunca te julga que gente nem cana condena ninguém, de facto, para via de que decisão quer tomar. Porque a não está procura sempre onde não pode estar bem. O que sai desse país estava bem, e acha como era nacionalistas, era vai estudar para ir, porque aquilo que era sempre a ideia de Cabral. E como Cabral durante a luta, ele falou como nós, não na luta. Mas acabou pensando como a boa carpinteiro, a boa pedreiro, a boa labrador, ou que chega, não vai ocupar lugar de ministro. Não, não vai volta a exercer a profissão, só que a diferença é como a dado boas condições de combatente da liberdade da pátria. Ou seja, não tem casa, não tem salário, não tem que meios para sobreviver, porque precisa de ser o ministro, que tudo que não vai para ser o ministro. Como ele fala como não chega, tem na salma, é na entrega, portanto, poder para aqueles que não vai desenvolver, que vai cumprir programa maior que desenvolvimento. Eles vai cumprir um programa menor que luta de libertação nacional, que a mim acha como Cabral. Imagina a luta de libertação nacional, que morre tanta gente, entendi como era programa menor, programa maior, que para mim era mais fácil que desenvolver o país, imagina, e vai tornar pior do que programa menor. Porque o que compor estradas, o que compor habitação, o que compor hospital, o que compor escolas, que lá, claro, a população está acaba para morrer tanto ou mais do que durante a luta da libertação nacional. Nós está há 50 anos na história e houve avanços e houve recursos. Ora que Guiné-Bissau arranca, de facto, ora que não entende como ninguém se volta para Guiné-Bissau, que não entende como Guiné-Bissau não é bem assim arranca, lá que o político está decapita ou democracia ou é decapita, de facto, desenvolvimento, é trava desenvolvimento. Então, esse que não me se acaba aqui na terra. Cada candidato que não tem esperança. O Marçoco era uma esperança. A mim próprio, não achava que o Marçoco era uma esperança para Guiné-Bissau. Para ver se juventude, para ver se despachado, para ver ter aquelas relações lá fora, mas infelizmente, e que soube lidar com o poder. Infelizmente, e que soube aproveitar a oportunidade que dá. Então, chega um momento de lantanda, se rabada na cadeira de poder, para dar outro jovem também a oportunidade. E Dias está apoiado por máquina que PAIGC que está ganhando eleições na Guiné-Bissau. Está apoiado por ser líder que tu giro para eleições, que demonstra de facto que é egoísta, se quer denominar, se cá a mim, cá mais ninguém. Não. Domingos foi estratégico. Domingos, e depois puxa a multidão, junto com a pica mais grande, que Brema Câmara funda, para poder continuar na política, mas infelizmente fica pelo caminho, e com metade de Madem, que acha como é que deve ficar na Madem, sequestrar para o Marçoco Embalo, e junta tudo e não apoia Fernando Dias. Então, no candidato, e candidato de diáspora, que a minha nota, que a diáspora toda está com Fernando Dias, e tem esperança, a nosso povo que está tendo esperança, que está acredita na pecador. Infelizmente, a maioria que está bem cumprir, que está bem desiludido completamente sobre o que acontece com o Marçoco Embalo. Minha irmã não está de hoje, a mim tudo que me vem para pena em canal sobre o nosso país, independentemente do lado que não defende, a mim democrático, a mim está falando como está compreendendo tudo guintes, só que eles é que também me compreendem a posição de mim. Se a mim está aceita eles é que também está aceita. A mim ali, cada quem livre, por isso eu concordo com o mas não respeita a boa opinião, não respeita a boa decisão. A mim toma caminho para defender a democracia, para defender a liberdade, para defender a Constituição, para defender direitos humanos. Aquilo que a mim acha como está certo. Mas a boca está naquele lado, não entende como o Marçoco Embalo deveria dar a oportunidade para continuar rápido, continuar suta, continuar sequestrar e continuar matar. Mas a mim também respeito a posição. A bolsa que se para ver que a comissão para o país continuar naquela linha. A mim acha que o país que está direito, acha que nós estamos livre de viver na terra, que não opinião, que não liberdade de expressão. Se você tem problema com eu, tem problema com eu, e bomba no firmamento da justiça, não vai resolver na justiça. Mas se uma coisa, a justiça está sequestrada, a Assembleia está sequestrada, o governo está sequestrado, tudo o que tem a ver com a nossa sociedade está sequestrado por Marçoco Embalo. A não caminho para aquilo continuar. A não me se dá basta naquela dia 23 de novembro, para não vai tudo, para não vai falar não, basta. O Marçoco Embalo. E para não falar basta, e precisa não vai votar, e precisa não famílias vai votar, não amigos vai votar. E precisa tudo que vai votar na Fernando Dias, para dia 23, para quem fica nenhuma dúvida de como Fernando Dias ganha só com voto ou ganha com não me tipo, não vota expressivamente dia 23 para pôr Fernando Dias na presidência da República. E que pode fazer pior do que o Marçoco Embalo. Porque não terra, não pensa como piores políticos passam já, não também muito pior. Mas pensa Fernando Dias pior do que isso que pode fazer. Fernando Dias que tem que espírito que cria na marginalidade e que cria na violência, portanto, não acha como ele não deve dar a oportunidade. Se bem acha tão como, e bem que
que coisa que não está a falar, nhoko, isso já conta que a casa gasta, isso com o povo de Guiné-Bissau, cana de chá, povo de Guiné-Bissau, na tudo ele dormir, e na tudo ele viajar, tudo não na cairiba, isso não está cairiba, isso não cairiba, qualquer um de que presidentes que pisa a linha vermelha, ok? Quintino na Duque, me pensa como a busta na linha, misti para fazer um pedido, vai aqui bonecos, labas, Quintino, vou fazer um sinal, para não poder dar a linha. A hoje dia, a hoje oportunidade de bobin contar o que comanda no devido apoio a Fernando Dias, embora cada um de nós sabia que comanda misto para Fernando Dias ser presidente da República, a mim sabia, porque a minha defensora de democracia. E, portanto, não acho como qualquer um pecador racional e na está do lado de Fernando Dias, Domingos Simões Pereira e demais filhos de Guiné, que me para não terra está livre. Não pode não para pescar para guerra contra o colon, para ver de tirania, para ver de colonialismo, para ver de... Ok, Quintino, voy a dar un poco na linha. Adicionar. Se não adicionou a Quintino, na forma não pode de facto concorda o como é que não papéis vai lutar para nós no bingosse. Bom, bem. Sim, não ouviu, sim. Ok, muito boa tarde, Quintino. Obrigado. A mim cá não hoje de facto, mas a gente não hoje ano. Também disse de hoje um caso, Bucana no cano hoje outro, mas na minha não ouviu direito e porque de facto gente não hoje ano, sim, não hoje ano, não se vigila porque sempre assim, a minha não telefone nunca conseguiu hoje, mas com preocupação cá hoje, ok? Muito boa tarde. Obrigado, Maneco, o bem na tela ali para vir para aqui um jovem quadro, o aspirar de certeza, riba no país, por base da contribuição, tudo filho de Guiné deseja, riba se terra, mas com condição de ter estabilidade, ter paz, e ter segurança, e ter liberdade. É verdade ou não? Portanto, pensa como. Ok. Então, misti, para vou apresentar a cabeça, para vou falar, mantenha apresentar a cabeça, depois para nós arrancar então com uma entrevista sobre o que comanda Bustali, o que comanda Buna apoia Fernando Dias para a presidência da República. Bom ouvindo, Drito? Bom ouvindo? Vou falar nisso sim ou não? Ok. Quintino, por papel, pensei no ouvindo. Ok. Sim. Mas, mais uma vez, muito obrigado, minha irmã. Sariata Nabian, muito boa noite e boa tarde para toda a gente que está nos acompanhando. E somos aqueles que estão bem acompanhando hoje, amanhã ou depois. E a mim e alguém que se calhar não precisa de fazer nenhuma apresentação, porque ao longo dos anos, somos que Sariata conta. E ela é uma das mulheres ou guineenses que dá cara para um projeto que acaba de vir falhar depois. Enquanto que a mim, e chega um momento, a mim dá cara para nenhum projeto na altura, mas, e olha, a verdade eleitoral na altura que não tem de como. Estava na pura em causa, não participar no debate, não mostrar como talvez, e aqueles que falaram é ganha, livre está na injustiça, não tenta convencer guineenses através de debate que não está participando na altura, para falar eles do como não, lei falece, mas a gente está na fase mas não olha, o que vem acontecer depois? A gente tem que estar na viola a lei de uma forma pior que violaram na altura naquele processo eleitoral, que nós vimos como o Supremo Tribunal Cadivre leva para aquele processo que leva em conta, tendo em conta de como a boa hora com a recurso para o Supremo Tribunal e tem caminho que deve seguir. E, portanto, ela obrigando na altura suma estudantes guineenses que está fora para não intervir na debates que não debatem durante manca de tempo. Ora, justo de um dia não falar fulano tem razão, e que significa como
Se bem na Yara, não quer falar com uma. Ou não continua a falar com uma tem razão, não. Não quer ter compromisso com coisa com mentira. Não tem compromisso com a verdade e ao mesmo tempo com uma causa que é causa nacional que seja no país. Portanto, a minha nome Quintina não do que suma que boa civil ou que eles que quer civil. Me está na viver na Lisboa ao longo dos anos, ali que fazer minha secundária, fazer licenciatura, fazer mestrado e fazer ano curricular e diversos projetos de doutoramento, já lá vai há 2 anos. Então, e faltam apenas para entrega a minha tese de doutoramento. Então, se fazer diversas daquela, e aquela é a única coisa que falta no momento. E nunca consegui acabar porque deve que ficar pelo menos 2 anos parado para ver um outro problema familiar que tem na Guiné, que obriga sempre para a Guiné. Mas, neste momento, nós estamos a ultrapassar aquele problema, ou ultrapassar já, e ir retomar para acabar a tese. E Guiné é um projeto que acaba. Então, cada quem está bem e está contribuindo dessa maneira aqui por aí. Tem aqueles que estão contribuindo de pior maneira, mas a nós como formado não é obrigado a contribuir de melhor maneira. Portanto, meu compromisso é que Guiné-Bissau era militante de PRS, gente civil, ensaio de PRS, e milita num partido, mas que quer tornar ainda público, já lá vai há 2 anos, que está ligado com o partido, mas em que tornar público, porque na era na eleição se organizar de uma forma democrática, inclusiva, a mim na tornava público, de como a mim faz parte de um partido. E é um partido novo, um partido já conhecido pelos guineenses, portanto, a mim, cara, que ideia de como não ir ter 50 partidos. Para mim, basta não ter 3 partidos ou 4 partidos. Exatamente. Portanto, essa é a maneira de olhar a política, que ela manda, não vinha ir mais seriado na falar pouco do comando. E está fazendo esse direto para o papel de Guiné-Bissau, mas, às vezes, e está dessa opinião ou esse ponto de vista sobre a realidade, tem gente que está conforme com aquela. A mim, faço comentário do comando. Democracia é pluralidade de ideias. Exatamente aquela que definição de democracia. Ainda que a bobo pode pensar diferente e pode defender a posição. Mas, ora aqui, vou perceber como aquela outra parte tem uma certa verdade e aquela parte também perceber como tem uma certa verdade, então bota conversa. Se boa conversa, é assim que o país está composto. Portanto, muito obrigado pelo convite e para o papel de projeto, talvez que não tenho estado a acompanhar nas últimas de uma semana e meia, de como ainda ser o projeto vencedor, de facto. Obrigado. Eu acredito, como jovem conselho, de certeza o pedido, o problemas manga dentro da Guiné-Bissau, mas sempre eu perdi esperança, né? Cada vez que eleições têm, eu acho que na Guiné que Guiné arrancar. Que como a Guiné gosta como a Guiné arrancar de facto Fernando Dias? Que eu acho que o Fernando Dias ser, como tipo de ser um bom presidente? Eu acho que eu aprendi com o passado, eu aprendi com erros. Eu acho que o Fernando Dias é um bom candidato para não apoiar. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e a toda gente que está me acompanhando. Não espero que como não ouvindo perfeitamente. E observando que é a história do nosso país. E de como em 1994, quando vai pela primeira vez a uma eleição, e acontece de como manga coisas naquela eleição, mas mesmo assim Nino Vieira ganha eleições, PSC ganha legislativa, o movimento Bafata ficar em segundo lugar e PRS ficar em terceiro lugar com 12 deputados. Mesmo assim, candidatos de oposição que era como ela na altura, quase, e ganha Nino eleições. Gente civil. Ok. Mas, a mim, sou um menino que nasceu na altura, ao longo da minha vida, e depois que comecei a perceber que a política me perceberam como talvez aquele parlamento que saiu daquelas primeiras eleições foi o melhor parlamento que alguma vez existe na história da Guiné. De fato, para ver que botei um conjunto de quadros lá, gente comprometido que fazia política na altura. E que para ver dinheiro, se você nota, a maioria daqueles gentes que era para deputado na altura, iria ter só uma casa na Bissau até hoje.
Uhum. E tem que muro próprio que na casa. Uhum. Exatamente. Então, e aquilo é o seguinte, que tem uma visão. Você tem bom quatro para que tempo no parlamento. E depois de 7 de junho, e PRS ganha eleições. PRS como partido alternativa, não precisa que depois ia acontecer coisas impensáveis. E como ela que era a esperança do povo guinense e acabar de bem queria um grupo de gente a se volta ou gente que vai à volta do Dr. Kumbaya. Ela acaba de distanciar da realidade do nosso país. O que Uhum. acontece? E houve um fracasso. Uhum. E, nossa, Fernando Dias, como herdeiro do Dr. Kumbaya, ele está ciente de que acontece com o Dr. Kumbaya. Aquilo Uhum. que manda, se boa, o que está papel? Primeiro coisa que está papel é a questão de legalidade. Uhum. Se legitimado como presidente, que legitimidade nunca Canadá o poder de vai violar que não normas. Porque se vê como presidente da república, para por ser garante de unidade nacional ou de paz, estabilidade do país, basta começar a se amar-se de que a lei está permitindo, aí vou começar a criar problema. Uhum. E Guiné-Bissau, ao longo dos anos, sempre presidente da república é fator de instabilidade. Tem que Uhum. ser realista. Presidente da República na Guiné é fator de instabilidade porque acá está conforma que poder que a Constituição atribui ao presidente, que seja de Uhum. representar Estado, não de administrar país. Uhum. Uhum. Ora, Fernando Dias, qual é a gente que está se volta e se vê de facto como? Gente não vai votar nele e capaz de como ele, Fernando Dias, apenas. Ele é um Uhum. político já conhecido, sim. Mas, papel um projeto coletivo. Mas ele que não vai eleger. Só Uhum. que o projeto só é por isso sobrevive se ele próprio está consciente de como. Se a atribuição está na nossa Constituição. Então, Uhum. o livre respeita aquela. Ora, quando nós falamos respeita a Constituição, nós estamos a falar de respeito à separação de poderes. Ora, Constituição de Guiné, nesse artigo 59, e diz claro, tanto órgãos de soberanias que não tem. Não tem, né? 4 órgãos de soberania. Um órgão de soberania, suma conhece que ser presidente da República é um órgão individual. Enquanto que você a Assembleia é um órgão coletivo que está representado para quem é presidente da Assembleia, que está para em nome e às vezes também poder delegar poder a um outro, se vice. E você tem tribunais, que lá que manda o cara fala Supremo Tribunal. Tribunais, que lá um órgão que cabe apenas fazer o quê? Administrar justiça. Mas agora quando administra a justiça, é que acabou por fazer lei. É que acabou por inventar nada. Que leis? Leis, não engano, só Constituição, isso é uma coisa, né? Leis ordinárias e extraordinárias que existem no nosso país, que elas poderiam aplicar na tomada de boa decisão. Uhum. Ela comanda falou, o juiz está a papiar através de quê? Autos. Exatamente. Ora, o que é que não tem estado na olha ao longo desses 6 anos e que aquilo que tem estado a acontecer? Portanto, isso não vai dar razão de como. Vota na Fernando Dias é uma esperança de como nunca can ser pior presidente de que atual presidente cessante que não tem no nosso país. Uhum. É uma esperança. Quem que tem a esperança, dia 23, vai votar. Porque se você tem a esperança, é que vale a pena você viver. Uhum. Ele é que manda. Ali não vai papel de que fé. Fé, e que significa só apenas fé religiosa. Às vezes, você tem que ter fé também na políticos. Uhum. Ter fé na um político, isso significa como ter a esperança de como. A hoje você está a viver uma realidade. Amanhã você pode viver outra realidade. Ora, na política, e faz tudo sentido, ora que nós falamos de como. E tem mal maior e tem mal menor. E cabe a bobo fazer a avaliação. Qual que mal maior, qual que mal menor. Opta. Para que a bobo entende como é menor?
Entre Fernando Dias com o regime que não tem na Guiné, e que tem dúvida de como. Quem que nunca faz o mal, o que pode considerar como um inimigo, muito menos do que ele mal maior. Exatamente. Então, boa esperança que seja boa fé, não um político nesse momento ali, ele como aí pode bem fazer algo diferente do que tem estado na fazer. Esse convite para todo mundo. Para interromper, você vê, pronto, a mim pariu antes da independência, portanto, eu era pequenino, tinha combatência entre a Guiné e a papel alemão, né? Mas não teve a oportunidade, embora pequenino, a mim pode falar com a mim, alguém entrasse a superdotar, alguém que crescesse rápido, alguém inteligente, então, não fazia muitas observações. A mim tá pensando como os estudantes que acabam a escola, aqueles que era principal foco de estabilidade, principal agentes políticos que até deixam para desenvolver. Mas não bem entender presidentes que vão à escola, porque a nós sempre não define para quem vai à escola, porque se vai à escola, eu estou conseguindo interpretar leis, eu estou conseguindo respeitar direitos humanos, porque, bom, escola, bom, né? E tem desenvolvimento e que até deixou para buscar na manga as neiras, diferente de quem acaba a escola. Mas não tive a oportunidade de ter presidentes que acabam a escola, não tive presidente que acaba a escola. O último que não teve foi Jamaf. Jamaf é alguém que vai à escola, é alguém esclarecido, é alguém que vive na Europa. Mas depois ele teve um comportamento completamente de que soma de quem acaba a escola. Não entendi. Bate o governo canto bias e quer respeitar a escola de povo, de PGC, de Domingos Simões Freire como primeiro-ministro. Pronto, a hoje já, ali não tem mais esperança na Dias. Dias, alguém que vai à escola, Dias, alguém esclarecido. O que de falar hoje, que há aqui características de Dias com leis, Dias não vai cumprir. O povo de Guiné-Bissau é um povo incansável, um povo que está acreditando na ser políticos. Depois eles que também de não é? Não, já. Eu acho que a maneira que Dias está a ser apoiado para a grande máquina de PAGC, para Domingos Simões Pereira, eu acho que é vício de intriga que tem na não política. Eu acho que é do seguinte, embora é para a escola, porque chamava que Domingos é para a escola, eles não têm uma grande esperança neles, a mim próprio não acreditava como não, que o que do seguinte Guiné não arrancava de facto Guiné, e que tem como? Porque gente que entende de leis, gente que não respeita direitos humanos, gente que não respeita, mas olha que acabei a conta. Eu acho que não corre risco de acontecer também com o Domingos Simões Freire Dias, porque não tem esperança, mas ao mesmo tempo não passa a já. Eu acho que deve ser uma preocupação. Eu acho que é máquina de PAGC não vai entender com Dias, caso Dias seja eleito presidente da República, porque staff que está rodeando presidentes, que guintes que está rodeando Nino, que guintes que rodeam que presidentes tudo, e mesmo guintes que está no palácio. Dias na ganha, de certeza, ainda faz que manobras mais de manter lá ao lado. Nunca tem que mecanismos que nós não podemos usar, ou que presidentes depois podem usar, para afastar que guintes que de facto e maus conselheiros. Mas, e sempre que mesmo guintes que está lá. Não sei o que está passa. Boca está um bocadinho preocupado que é o relacionamento entre Dias com Domingos, caso amanhã coabita. Mais uma vez, muito obrigado. E há pouco eu contava com um fator de instabilidade na Guiné e tem sido sempre quem que é presidente da República. Que deve ter um fator de paz, estabilidade, exatamente, né? Sim, mas é próprio. Para ver gente que se dona também tem essa volta. Que gente está afastado da realidade do país. Até tem sido a pena que aqui me ouve e que aqui vive. Porque uma coisa que a mim me ouve e outra coisa que quem vive ouve. Ora, se você tem gente por volta que está isso a pena que você me ouve, é uma cometa erros. Exatamente porque que gente não só é na contenta que quem está ganha está andando por volta é na mista vai outros lugares que é bom lei que permitiu para colocar eles. Mas que o outro gente dá legitimidade de estar lá é na mista para tirar aquele gente. E outra coisa, ora que não lê esse presidente na Guiné, primeiro cálculo que o segundo está tendo é o segundo mandato. Ora, se o segundo mandato está acabado de pôr e entrar em guerra desnecessária com gente que apoia. Porque está entendido como?
gente que apoia. Ana Misti bem apoiar daqui a mais 5 anos. Mas grande pergunta, suma que vou para a questão de Jomaf. E Jomaf, hoje Jomaf candidata para a presidência da República. E conhecido, que praça de Bissau, sim. Mas Jomaf era alguém desconhecido a nível nacional. Ora, pegador. Você tem que reconhecer como. A mim levar a bom porto em Chigande quem chica. Constituição é clara e diz aí falando como. A mim, livre representa Estado. E tem quem que deve representar o povo, chamar de deputado. E tem quem que deve administrar o país. E tem quem que deve administrar justiça. Mas, sempre permite quem que deve administrar Estado. A mim representa Estado. E não tem necessidade de Sidono dizer aquele cargo que ele desempenha para bem fazer frente para não vai outras eleições. Ora, se não faz não faz parte do mesmo partido, não acha como é que faz nem sentido. Aí, Jomaf, e aqueles que estavam dentro do PSC na altura, e moralmente é por condenado, para ver como é que vota o programa do governo, mas não bem percebia ou já há bastante tempo do comando. O objetivo é criar confusão que não vive na Guiné que a gente fazer. Por quê? A gente tem tempo de pedir tempo para ler aquele projeto ou coisa, orçamento do Estado, antes que ele votado. A boa deputado de um partido. Primeiro, antes do orçamento levado para o parlamento, e passa na boa bancária, e passa na boa partido lá. O que manda? A voz boca reclama do comando. Não, tempo que está dado, e que não ser suficiente para ler e perceber que o orçamento do Estado fala. O orçamento do Estado está retificado. A voz boca é na maioria. Mas que não percebe, exatamente o objetivo foi, sim, capturar Jomaf. E aquilo que acontece. Jomaf capturado, hoje não tinha eleições presidenciais, será que a gente vem apoiar? Claro que não. É que apoiar. E outra coisa, ao longo de 6 anos, hoje é percebido como é tornar irrelevantes na política de Guiné. Para quem que eles próprios apoiam e que quer poder. O que acontece? Quem que vai recuperar para poder bem fazer frente a quem que está a quem que serve o Estado. Boa nota, Jomaf. Tudo coisa aqui por Iara. Mas se foi presidente da República. E tudo coisa aí por ter pequenino, mas foi presidente da República. Então, se figura, se Jomaf vai apoiar para qualquer movimento, ainda tem dimensão nessa campanha de forma completamente diferente. Então, se joga enquanto presidente da República, e percebesse, tal jogar aqui fazer. Primeiro, alguém tira Brema partido, Brema tentava buscar Jomaf, e busca Jomaf sim. Mas Jomaf estava com a esperança de como você vai buscar ele bem e junto aqueles. Então, ele deve ser presidente, ou seja, candidato a apoiar para que mesmo grupo. O que quer fazer novamente? É nega. É nega fazer. Então, Jomaf não acha como se alguém traiu dúvidas. Engacebi. Como eu pude confiar na Sidono depois? Ora, observando a coisa assim, tudo não percebido como. O problema está na presidência da República, nem que o presidente está afastado da realidade, e tem gente que por natureza é entendido como. Independentemente de quem que ele seja presidente, e eles que têm que estar se volta. E hora que está volta de Sidono nunca cana dar bem de quem quer que seja. Só que eles. Fernando Dias, nesse momento, tem a oportunidade de observar coisas tudo. Por isso, a mim tem a esperança de como. Fernando é muito novo. Com certeza, ele recebe como mandato individual. Gente apoia sim. E ora que o Yara, você que não julgar depois. Ora, se a boca não é bem julgar e que aqueles que estavam volta, é bom para perceber exatamente o que está em causa no momento. E cá se figura em si. E Guiné-Bissau o que está em causa. Se ganha, e cá cabe ele administrar o país. Ainda bem, só para acabar a parte, ainda bem que cabe ele administrar o país. Porque tem quem que gente dá mandato para vai administrar o país.
ali nós estamos a falar de como a justiça tem que fazer. Naquele sentido, para cada quem dado que pertence a ele. Se você ganha presidencial, porque o povo dá o ele. Quem que ganha legislativo então? Povo que elegeu. Exatamente. A minha acha como, pera, interrompeu. A minha acha como, havia de presidentes que está cumprindo ser papel só de presidente. Havia até miscui em assuntos de outros órgãos de Soberania. Estado. Soberania. Aquilo que o PUI está tendo problema. Aquilo que o PUI está conseguindo sequestrar. Suponhamos como a boa presidente, mas Guintes não pressionou, por exemplo, com um assunto que tem a ver com o governo. A boa presidente tem que falar, vai ter com o primeiro-ministro, vai para o Barça. Se tem a ver com justiça, vai ter com o ministro de justiça, ou vai à justiça. Entende? Se hora que o presidente toma a atitude de falar como é canhária, não. E tem Guintes responsável para isso, não pensa uma boca está capturado, porque se você tem miscuído em assuntos de outros órgãos de soberania, facilmente você está capturado. Porque você entende como a boa, você tem que resolver o problema de que alguém. Não sabe, não tem problema de justiça, não tem nada a ver com o presidente não mete boca, nem assunto com justiça. Ora que a mim, não resolvido que problema, não resolvido que problema, presidente, ou, por exemplo, ora que a justiça resolve que problema de minha parte através do presidente, a justiça não tem força de presidente, entende? O presidente não está logo ali sequestrado para a justiça. Uma como uma mete boca na tudo assuntos, é que está cuidando da justiça, quem que não está lá, o juiz que não está lá. Então, ele, porque não tem certeza que o Omar também está capturado. Ele, e quando se mandato nesse sentido, de místico captura tudo, quem tem que ser ele capturado. Agora, dias tem inteligência de facto, fazer separação de poderes. Entende? Por exemplo, eu um presidente de Portugal. Um presidente que está andando a todo lado, e também praia, e também passeia depois de combustível normal, que esse menino como, de facto, é um presidente da República. Para ver o quê? Porque que tem miscuído assuntos de outros órgãos. Que competir aquilo que está metido boca nele. Que tem a ver com ele. Então, ele e que tem, entre aspas, inimigos para isso cundir, ou para andar com o batalhão de segurança, só que se socota ainda. A minha acha como aquilo que dias deveria ter em conta. E faz esse papel, e cumpre esse papel enquanto presidente da República. O que tem a ver com justiça? E diz tem que vai justiça. O que tem a ver com o governo? E vai com o governo. O que tem a ver com a Assembleia? Vai tratar na Assembleia. Mas, ao mesmo tempo, também, a nós guineenses não temos hábito de levar tudo assuntos ao presidente da República. Não tem que hábito. Não tem que hábito. Então, o que está acontecendo com o presidente? O presidente, e te diz, por exemplo, tu dias como aqui não anda na campanha, à vontade, e não encontrar com a população, e não papel com tudo isso. Mas, a hora que dias vem ser o presidente, é coisa que não acontecia. Dias entrar num carro de vidro escuro, com 500 carros que não seguiram, o povo que tem acesso a dias, e por que aconteceu com o A mim, um testemunho um pouco mais para entre seja mais, pura simplesmente falando que por e era dia de. E era qualquer coisa na Amura que não vai em que lembra. Pura simplesmente que deixar por cima de Jamar. E a mim me se vai transmitir imagem, me se vai fazer uma papel de que dia. Era um dia em que lembra de qualquer um acontecimento importante. Mas, durante a campanha, quem se teve acesso a Jamar, quem tem papel que Jamar, quem aconteceu problema. Ora, com o presidente, e vice do presidente, é comanda, quem está capturando, porque até fica dentro do palácio, que informação que eles, que quem está dizendo, que que está baseado, está distanciado da realidade, como eu não falava. Está distanciado da realidade, porque o presidente já, porque não tem acesso ao povo. Porque não vai falar que se mantém na tabancas, porque não vai um ministério para papel com quadros. Então, aquilo está dizendo, o presidente próprio está sequestrado. Então, a mim pensa como dias que passa para a administração pública, dias passa para a experiência toda, me pensa como de facto, e deveria sentar e raciocinar. Se bem ser o presidente que nasceu, mas de facto ele e aprende com erros, e aprende como ele tem que ser um presidente de povo, ele tem que ser um presidente acessível, um presidente que nem tudo que quer ter sua informação. E deveria ser de vez em quando, vai observar. Olha como. A mim está falando como talvez, em caso, o que acontece? E talvez se não falecer ex-presidente Malam Mbakasanya, se que faleciba durante esse mandato, imagine que se Malam fazia, se Malam enquanto presidente fazia 2 mandatos na Guiné, nunca fala como problema que não tem, porque lembra na altura ministério em Lisboa, depois 2 anos depois que Malam chega à presidência da República, porque em Lisboa, para Lisboa na 2007 e Nino foi se matar na 2009. Depois por aí, depois em seguida que Malam Beleza era presidente. Ok. Imagine se Malam Bagasanha
Um homem que tem sentido de Estado. Se aquele homem de gente faz 2 mandatos, não can viver para a realidade que não vive hoje. Ainda que não tenha Bacadoca enquanto primeiro-ministro, quem tem como ele que do de Guiné. Até começava a dizer via Malan enquanto presidente. Não lembra de coisas. Mas mesmo assim, Malan bagasanha, ngasa como ele coloca Bacadoca nesse lugar e mostrando como não. A mim cara me tinha boca na questão de governação. Mas, se você tem um problema interno, se me percebido como um fator de instabilidade no que toca a questão administrativa, e acaba, a partir de acaba uma lidera, manda outro nome, talvez ainda seja o nome de consenso, que não pode dialogar com a oposição, e vou continuar tendo boa maioria no parlamento, boa na governa. Mas é capaz de fazer aquilo. Ora, infelizmente, não se vê o que acontece. Que homem de gente false. E false. Ora, mas hoje não tem a oportunidade. Não tem a oportunidade porque Fernando Dias está diante de um grupo de homens tão capacitados, que acha como, independentemente do problema que por bem tem, ou seja, hora que a gente que está na fala, sim senhor, a bom próprio, tá tem, né? Oh, tá percebido como? Não. Se fulano que na fala sim senhor, portanto, não tem que dialogar com esse dono. E que preciso botar no problema. Mas, se vou fazer um coisa assim, não chamar a atenção e falar, olha, senhor presidente, esse cadeira fazer assim. Se vou vai editar de noite, você pensa na tudo que você vai fazer. E o que o fulano disse de falar, ou o que falou. Dia seguinte, se apoia alguém que tem sentido de Estado, ou não chamar e falar, olha, naquela conversa que não teve ontem, você tem razão. Você tem razão. Assim que alguém, porque ninguém é capaz de receber tudo coisa. E muito menos hora que você está na hora que você vê um Estado. Você está tão distante da realidade que às vezes até quem nunca pensa mal, quem está ao pé de você falando como ele pensa mal. Porque ele me está agradando simplesmente. Esse viu do como que outro alguém é bom crítico, mas na bom sentido, mas para ele, se a ideia é de ganhar algo, talvez, não vou falar, porque questão de mérito na Guiné é praticamente que ela cata conta. Mas a gente me ganha só na criar divisão, criar intriga e até próprio criar insegurança para quem que presidente por YouTube e pensa como é uma ameaça, mas não está representando nenhuma ameaça. Assim não. Porque quem que está ao lado do presidente, que está interpretando a maneira e levar aquele tipo de informação distorcida de realidade, se não está começando a perseguir. Ah, bom exemplo da questão ali. E manga de outros gentes. Mudar a cara para um projeto. Mas o que é que você tem aqui, presidente? Não tem nada. Praticamente. Se calhar, gente que está lá perto, que até cada cara suma com da cara. Até outros estavam no outro barco, ou na outra canoa, é cambana é hoje a voz lá dentro. Acaba de ficar que a voz vai conquistar tudo junto. Exatamente. Mas, manga de acontecer com e acontecer com manga de gente, até Fernando Dias, por eleger presidente, ainda tem alguém que por injustiçado. Mas, justamente injustiçado. Mas, se a maioria de guineenses está na ganha, ou está na sentir segurança, então, não pode falar de mal menor. Aí está. Ora, como é que o presidente da República, enquanto quem deve garantir a estabilidade, o próprio governo pode administrar o país? Primeiro coisa, enquanto presidente, Fernando disse, é claro, e se o se manifesta enquanto candidato, está em volta de 3 palavras. Uma Guiné estável, uma que Guiné por ser estável. E hora que o presidente da República olha artigo 39 da nossa Constituição, esse é o como. Guiné tem 4 órgãos de soberania. Ele, enquanto presidente, é um dos órgãos. Então, ele é cada um de Guiné. E cabe a pena representar o Estado.
e com o povo de Guiné. Porque tem quem que dá o poder para representar aquele mesmo povo. E quem que dá o poder de representar o povo, ele que dá poder também de poder criar poder administrativo, que seria o governo. Ora, se a boa Constituição que dá o poder, depois formar um governo, parlamento que dá aquele poder. E que é justo do bem Canadá bem, que quem é primeiro-ministro, quem apoia, o decide como não, não usa a força da arma para poder ditar aquele governo na base, não. E tem que ter razão profunda e que até próprio quem que está na governo tem dito como a condição que tem. E a hora que a condição que tem, aí sim, o trabalho governo. Problema pessoais, calibro. Se você nota na Guiné, problema tudo tem a ver. Que fulano fala aquilo que está dizendo a realidade depois, o presidente está dizendo dissolve o parlamento, independentemente de se tem problemas reais ou não. Mas o que não percebe na Guiné é como grupos que estão juntos. E tem mais outra coisa. E fala de questão de, primeira coisa, e fala questão de uma Guiné estável. Mas, e hora quando a gente vai falar de prosperidade, o precisa ter estabilidade. Primeiro, e bem, palavra estável. Depois, bem próspera e inclusiva. O que não tem estar na nota na Guiné? E a hora que a gente vai eleições é essa aí. Primeiro, não tem estabilidade. E segundo, o país está progredir. E terceiro, em vez de ser uma administração inclusiva, o presidente vai ser presidente de tudo gente e vai ser presidente de um grupo de gente. E a hora que ser presidente de um grupo de gente, então ele tem que dar eles que poder administrativo do país. Exatamente. Exatamente. Mas, isso significa que a maioria está acabando excluído. Isso acontece exatamente na altura de que o poder colonial, imagina, a partir de depois da Conferência de Berlim, e houve aquela guerra de guerra de pacificação, mas como é que uma vai pacificar uma coisa que cara é bom? A boca está na invade alguém para tomar terra, como é que uma fala como está na pacificar esse território? E foi uma guerra de matança que fazia na altura. Não gente que tem armas em condição de poder enfrentar poder colonial. Se você tem 10 militares coloniais na altura, é por guerra com 100 africanos. Porque tem materializadora na altura que africanos que tem. Acaba de matar a gente, é tomando poder administrativo local. Ora, o que aconteceu depois? É excluindo na administração pública de nossos territórios. Não só no campo político, mas também no campo econômico. Na Guiné, exatamente aquilo que está acontecendo. Quem é presidente da República, basta criar um grupinho de gente e está excluir aquele outro estudo, independentemente da competência que tem. Como é que um país pode progredir? Não é só a gente que está à volta desse soco, não é o governo que é formado. Botar bem ponta. Como é que o país pode ir adiante? Como é que o país pode ir adiante? Mas se o presidente resumiu apenas ser presidente da República, que não representa o Estado, com certeza não tem o governo com gente competente. Quatro que falta a Guiné. O que falta a Guiné? E boa fé e boa vontade do próprio aqueles que têm sido presidente da República no nosso país. Ora, a nós não temos esperança de como a Fernando Dias. Se falar de como investir Guiné estável, próspera e inclusiva, isso significa que cada órgão de soberania vai seguir exatamente aquele poder que a Constituição dá. Se você permite que ela funcione na Guiné, não tem um país estável, próspera e inclusiva para toda a gente. Independentemente do partido que você pertence. Pronto, ali Tarata interrompeu. Pronto, a luta toca um ponto. Fernando Dias é candidato a presidente da República e tem a máquina de PAGC que não apoia de API e de metade de Madame Jequiel. Aí está, não me se separação de poderes, não me se para ele pela ocupação de papel de presidente da República. Não como se para miscuir no governo, nem na justiça, nem na outros órgãos, né? Na Assembleia Nacional Popular. Como eu acho que Fernando pode bem gerir é papel de quadros, porque Fernando não é presidente, não tenho certeza como é. Não fica aqui a acordo que faz que PAGC, né? Não sei bem que está dentro do assunto, mas com certeza
objetivo é para tornar o PGC governo, porque o PGC foi eleito democraticamente para o povo, né? E, portanto, governo de eles. Mas Fernando Dias está apoiado por Mangar Quadros também de PRS, também de API. Eu acho que ainda bem tem um entendimento, porque se fala como não gana me boca na governo, sim senhor. Mas ainda tem guintes que apoiar. Amanhã na formação de governo, eu acho que ainda tem um entendimento, ainda tem como é que pode gerir essa situação, porque PGC tem direito a partido, é apoiar, é direito ao governo, é apoiar Fernando Dias. De Fernando Dias não me se pensa um presidente que quer imiscuir em assuntos. Como é que pode gerir os seguintes de PRS, seguintes que apoiar, por exemplo, nessa candidatura? Que na mística precisa de ocupar cargos públicos, né? Eu acho que ainda tem alguma fricção no campo. Mais uma vez, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei sempre fazer entender perguntas. Não, não, não. Vou fazer entender perfeitamente. Portanto, e aquilo que não tem estado na papel do Kuma. O problema do presidente da República é ele tenta agradar aqueles que apoiam e, ao mesmo tempo, virar fazer guerra. E porque o objetivo é sempre para quem que está no governo, ou seja, administrar o país, tirar para aqueles que apoiam o presidente assumir a administração do país. Não está passando a ter aquele tipo de governo. Governo inconstitucionais. Exatamente. Ora, presidente da República eleito, se for Fernando Dias, toma que tudo não diga. Primeiro coisa que ele tem que fazer. Vai fazer um comício onde ele diz claro do Kuma. Na campanha em conta voz do Kuma, não vai para a eleição legislativa, nem com um partido ou uma plataforma ganha a eleição. Ganha com maioria absoluta, mas no parlamento não faz uma aliança para poder reformar o país. Ora, a mim, na altura, acudir como vice-presidente da ANP, para ver que ele acorda com a plataforma Pai Terra Arranca. Que acordo cacai. Se cacai, então, nasa como não pode continuar da mesma forma. Aquela maioria pode reformar o Estado que não tem. Muito bem. Então, em Castelão, apoiando Fernando Dias, na Bahia, ou seja, aquele grupo de PRS suma de coisa como a de APU ou algumas figuras individuais que estão apoiando. Portanto, NASA, quanto mais país está estável, suma que está assim, manifesto, qualquer um, independentemente, até na privada ou não, já trabalho. Porque a estabilidade que está com a gente. E agora, como tem a separação de poder, justiça não funciona. Estrangeiro ainda tem esse dinheiro, ainda investir. E agora que estrangeiro tem esse dinheiro, quem que é estrangeiro ainda dá emprego, quem que é competente. E se viu como que tem um problema com qualquer quem quer que seja, se recorrer à justiça não funciona de forma imparcial. Ela que manda quem que não vem de fora, primeira coisa que está de se contra naquele partido, ou seja, no país onde quem vai fazer investimento, se primário de direito está na reina lá. Primário de direito quer dizer império de lei com o engenheiro, doutor Domingos Simões Pereira, e tem falado ao longo do tempo. E quem é voluntário enquanto presidente ou enquanto juiz? Mas que lei fala? Só que lá por acontecer. E hora que cada quem dado, que lei fala do como inicial. Ora, PCC ganha e fazer um decreto inexistente, ele é que precisa nem fazer um outro decreto. Porque aquele governo que cai. Fala só o primeiro-ministro. A boca não disse. Uma faz remodelação governamental. Conjuntura muda. Então, disse 9 nomes, não avança com o país. Perde tempo que tem. Exatamente. Só assim que quem que não elegeu presidente? Dr. Fernando Dias da Costa, por livrar-se cabeça do problema que a gente está em criar ao longo de anos à volta de quem que é presidente da República. Da PCC essa responsabilidade de formar um governo estável, o aliado que tem para poder, através do parlamento, ter maioria de deputados para poder reformar o país. Na Constituição precisa de mudar. E precisa ser claro.
na Constituição. E precisa de ser claro. E tem coisas que estão lá que capaz de fazer sentido. A hora que nós falamos de Procurador-Geral da República, se você nota na Guiné, Procurador é quem que também administra que? Questão judicial. Então, quem que deve indicar? É o governo. O presidente tem que fazer a sua pena de decreto. Se é Estado-Maior, é um oficial militar hierárquico em relação àquele outro, mas quem que é o chefe? Ministro de Defesa. Ministro de Defesa. E cada governo. Se ele governa, então, isso significa como? Processo tem que começar na Força Armada e acabar no governo. O governo leva nome a pena para o presidente da República fazer decreto para que alguém nomeado. Essa coisa que tem que dizer, claro. E outra coisa, parlamento, coisa como Conselho de Ministros. Conselho de Ministros não tem no parlamento que tem assim plenária. Conselho de Ministros também plenária de governação. Como é que é bom que não tem nada a ver com o governo? Por isso, vai dar opinião sobre a matéria governativa. Quem que está fazendo reunião com o ministro? É o primeiro-ministro? O primeiro-ministro que está fazendo reunião, que se o ministro, então ele que se... Ou seja, tudo que vai debatido na plenária de Conselho de Ministros, primeiro-ministro reúne que aquele ministro, ou seja, titular daquele pasta, dias antes, que outros ministros só não vai receber matéria que tem sido no Conselho de Ministros. Mas, se o governo um dos órgãos de soberania, como é que membro de outro órgão de soberania pode falar de como é que pode dirigir o Conselho de Ministros? Só na era de Jumar Socambal, na ditadura. Exatamente. Esse é um problema que não tem, pelo que a minha acha, Fernando Dias, tem a oportunidade. Porque ela pode permitir ele até fazer 2 mandatos. Fala para ele, Domingos Simões Pereira, olha, a boca não disse, Parlamento cujo enquanto primeiro, presidente da Assembleia. Lá que vou mistificar. Se você mistificar, lá vou entender como não tem a oportunidade, não forma uma equipa para alavancar o país. Então, e cabe deputado cujo novo presidente da ANP. Porque nunca tem vice-presidente lá. Então, e cabe eles cujo novo presidente. Mas, se você entender como é que tem problema, não continua como presidente, porque não precisa de reforma no Estado. Continua como presidente da ANP e Serrano continua como primeiro-ministro e não leva o país para diante. E aquilo que guineenses precisam neste momento, não precisa de um presidente aventureiro entendido como Estado deve administrar uma casa. Não. Se a boba mistura como já fala na boa casa, e que acaba o decidido como tudo guineense tem que como já fala. Questão de Estado está decidido através de normas que falaram de como esse que pode fazer, ou esse que pode fazer, esse que pode fazer. Caso contrário, você não viola leis que estão em vigor no Estado. E agora que vou fazer aquilo, você não corre risco de dia por responsabilizar. Manga de bias, não só na Guiné, só no país africano, a coisa está acontecendo. Mas, não na própria realidade guinense, porque é um momento, não beco sem saída. Entendo. Mais uma vez. E cabine só para manter a parte. E cabine a cada de nós. O voto para eleições presidenciais, um voto por decidir eleições presidenciais. Para gente que pensar como não, eleições presidenciais é quase eleição legislativa, não. Eleição legislativa, o precisa de quantidade de voto para eleger um deputado. Eleição legislativa, tudo o voto tem o mesmo valor a nível nacional. É verdade. Conjunto de voto que está eleger presidente e que conjunto de voto local. Suma que aquela que está eleger deputado. Exatamente. Não falou como nem esse que não olha como só com embalo, não faz assim. Nem na tempo do governo único, como falou, minha papai faz parte de primeiro governo pós-independência, que era partido único. Nenhum momento olha o presidente da República na altura, Luiz Cabral, tomou decisões unilaterais. Cada ministro também nesse Conselho de Ministros e ia apresentar trabalho, ia apresentar avanços e recursos, ia apresentar propostas, e vinha apresentar aqui. Então, e era um presidente que estava vivo, embora era um governo de partido único, e era um governo, né, nunca tinha democracia, o presidente conseguiu esse lugar, conseguiu esses poderes, e conseguiu essas limitações. Não para perceber que, porque em plena democracia, que Guiné-Bissau vinha entrar nela,
Uma só com balão não faz um custo de sequestrar instituições, de sequestrar poderes e usurpar poderes. Este tipo de fala guintes como guintes que cacibi, guintes que caparido na altura, ou guintes que cresce, guintes que cobre papel. Já os, mangares para falar, não, se só coisa alguém como esse presidente, pura mentira, mesmo pequenino, toda semana um presidente da República está chegando aqui, né? E também vai ser propostas, e também vai ser ajudas, e também vai ser projetos, e cada ministro está reunido com o ministro, com o companheiro aqui, presidente, e era assim que a coisa está funcionando. Guiné-Bissau, e foi na altura que com o maior desenvolvimento, né? Claro, depois havia entrar em crise, muitas coisas. E então, esse para falar disso, como manga coisa como também se faz entender, e mentira. O marcatice mais presidentes na Guiné-Bissau de que na tempo dos Cabral. O marcatice mais investimento. Até esse presidente é sinônimo de desenvolvimento. Exatamente, o que é que eles dizem? Mas a mesma coisa, mas naquela altura, com o presidente vem, também que se quadros, também que se técnicos, e também com guintes, que está cinta quadro com quadro, e técnico com técnico, é conta, país conta, o que é que precisa? Eles também é de manda, que é que a nós não pedimos. E assim a coisa está funcionando. A Guiné funcionava muito bem na altura. Então, e mangas jovens que se via, é panta, como uma falei, uma panto mineiro, e então mostra como é ele, presidente, como e mentira, e que massa assim no tempo de Luz Cabral. Entende? Então, é preciso jovens, é preciso grandes contas jovens a história. Entende? Portanto, o Marcelo Cambalão é ilusionista, né? Aquilo que não está falando, alguém que tem iludir a população. Imagina, e passa 5 anos, não maltrata o povo, não fascinada, ou tem faltar um ano, ou tem trabalho próprio na fim de mandato, que começando a construir, tenta chapa ali, chapa lá, para quem fala que ainda mas aquela é a atribuição do Presidente da República. O Presidente da República é cabe nem com o Congo na Guiné. Presidente apenas e cabe o que? Representa o Estado e que compõe estrada. Representa o Estado e outra coisa. Quem que está compondo estrada é o governo. Aquela que manda houve, lembra o incidente que houve, com ele que o Nuno Gomes na Bianco, Fidel Forte. Fidel, contado como não, e acabou que compõe estrada. Quem que compõe estrada é o governo que compõe. Aquela que tirada do governo. E tiraram do governo. Exatamente, porque o Fidel. Tiraram para ver aquilo assim. Fidel, sabe como? Quem que está compondo estrada é o presidente. E lembrar na sul que ele estrada de Buba que tio e tem manga gente grande naquela área que entende como quem que compõe isso maf. Minha mãe queria que lá tem casa na estrada André Budiga Catio, nessa ponta. Hoje eu saí de Lisboa, chega lá e fala ngel. Eu falo, não, presidente, eu fico com estrada, fala minha mãe. Olha, nunca me se discute. Presidente canta com estrada. Eu falo, mas é aquilo que eu falando agora. Eu falo assim. É na Sierra. Quem que está com estrada e quem que está na governa país, que é o primeiro-ministro que se governa. Mas ora presidente da República, exatamente. Ora que nós estamos na lida com homens bajuladores, homens incapazes, homens que conseguem valor. Está admira Zé ninguém suma Marcelo Gambalo que está passa tempo tudo na qualquer coisa nem se é na bem retrete na praça do Império até firmar na porta da falar sua excelência raiz em das quantas obrigado mané com a oportunidade de vir em casa de banho uma de satisfazer necessidade fisiológico ora que não tem tipo de pecadores claro que guintes nunca está na bata falou como ministro tal que faz isso secretário tal que fazer tem que bata falar presidente da república porque eles próprios bajuladores eles próprios que não conhecem valores como eles incapazes então tudo que o papel com um curso como presidente pensa como ele sequestrar instituições, ele próprio acaba de sequestrar. Exatamente, para que grupo de gente? Para que grupo de gente? Exatamente. Então, a hora que não acontece uma coisa dessa, nós não temos que. Então, se eles só vêm falar com a peraí, presidente, não, e acabou. O Ministério de Obras Públicas que eu faço com a ajuda de cacete das quantas. Mas, e passa que anos tudo como ministro, não pode não se socorro, não vamos se socorro. E ele que está fazendo, sua excelência, obrigado para fundo, sua excelência, obrigado para maneira que permitir que isso aconteça. Então, eu tinha bem falar ao contrário, claro que custa lugar. Se der início, eu faço, se só entender como, ok, bom presidente, mas bom que é executivo, a boca para executar nada, de trabalho que não está fazendo. Nunca me corta lá, não, quem é culpado dessa situação tudo? Tomaram alguém que a gente entende como naquele projeto que leva eles a chegar a poder, acaba de saltar o governo de PCC, na altura, e tomaram Nuno Gomes na Bian. Porque se você nota, Nuno Gomes na Bian, hoje eleições passam na altura. Tudo que se soca na Bahia, vai por isso sentido como ele tem peso pisado, Brema Camara com o Nuno tem que estar lá.
Ora, se a nós que juramos que poder daquela forma, mandato presidencial individual, e ora que o ensino é tipo de mistura, coisas não fala, olha, presidente, a nós que juramos, mas bom mandato, e de boa pena. Agora, não can adianta que bom, para não cabim bem chulir, mão a manhã de como, nós te junto que bom, na dana é terra ali. Não, essa como, se sou com quanto presidente para na altura, porque depende deles. E can avança para maneira que avança. Se não nota, não perde poder pouco, assim que se só que o júbilo como Nuno, não tem uma ideia de cargo que está na desempenha. Não, é que tem. Mas como conhecer primeiro-ministro, vai tocar tirar poder de dinheiro, de administrar dinheiro do país. Como que por ser primeiro-ministro? Como que por ser primeiro-ministro? Ora, a mim, se só que suma quem falou do como, na ausência de Bobo exerce poder, e tem quem que está exercendo. E houve uma ausência administrativa do Estado que se só que aproveita. E fala, bom, se Nuno que é primeiro-ministro, e cá está na da cara, tudo que acontece na Guiné, gente soltado, tudo maldade fazido, Nuno enquanto primeiro-ministro, e cá chegar a garantir guineenses do comando. A mim que ministro de Justiça, que o ministro do Interior, não fazer tudo por tudo para apurar, o que tem estado a acontecer? Se por não ser na altura, malfeitores que têm feito, o que é a fazer? Não, como é percebido como não tem apoio do próprio governo. Mas o que acontece? Nada. E não prefere a pena receber esse salário enquanto primeiro-ministro. País que se dane. Exatamente, país que se dane. A OS está no mesmo treino que andava para tentar convencer guineenses de como. Para dar se só com o segundo mandato. Não está bem apontando no governo. Sinceramente. Dá Sissoko segundo mandato. Qual que garantia que guinense livre de dado que próprio Sissoko da Bahia que cumpriu ou que disse de cumprir? Será que não foi capaz de travar a usurpação de competências que Sissoko faz ao longo de seu mandato? Com certeza que não. Ora, daquilo alguém nova oportunidade, nós estamos a pedir coisas que cada dia pedir a um guinense, esse momento de Nuno próprio, fazer uma campanha no sentido de pedir desculpa apenas. Fazer uma campanha, nem se quer apoiar a Dias, nem se quer apoiar a Sissoko. Pai fala, olha, a mim desiste de ser o candidato, mas a campanha é para mim pedir desculpa. Não. Mas Nuno está a fazer. Está a repetir exatamente fazer pedido que fazia antes. Eu sou Quintino. Está a ser coerente, sim. A mim podia testemunho de pecadores, de tipo de políticos que tanto Nuno como Brahma Camaracedo. O se bi Umaro, o sei ser o presidente. E quando está tratando mal, né? Logo nem isso. Mas o se bi, a mim cada sobre desaforo de ninguém, porque a mim ninguém está orientando saco da arroz na minha casa. Então, o sei como está a tratar mal. O sei fazer que, primeiro coisa ainda que fazendo, o sei tomar poder e fiquei contando mentira, não, quando me ainda em gabinete, e fiquei no nome assim, ajudas lá. Ajudas mulatas. E fiquei na chama assim amigos, bandidos, e na nomeares, nós ainda contando só mentira, não, que formando gabinete, que formando gabinete, não contava, até que forma esse gabinete. Nuno vinha de aquilo, Nuno na altura, eles mais ou menos já estava tão bem. Nuno vinha a chamar a cobra Nuno a dívida, porque trabalhava que se costa com a dívida a os, graças a Deus, por que tinha cabeça, engana por entrar de dívida, e dívida que está, ele Estado, na altura, mas está falando que combina para trabalhar, acha que uma dívida zela para pagamento de que é Estado dívida, mas que fazer o que está bem. Então, não vai entrar Nuno para Nuno, pagam a dívida, né? Porque novo governo, dívida e está transita. Só que o que o Nuno faz? E falam, tá bem, e falam, dinheiro mais bem. O que a mim acho que uma pessoa injustiçada, vou trabalhar tanto para se socorrer no poder, a mim me se pode vir trabalhar na minha gabinete. E chamam, vai trabalhar aqui. De forma de, pronto, epá, e senti, né? Como a pecador que trabalha, como a pessoa quando bate um monte de gente, que não tem uma sara. E foram gostar tudo do trabalho, de comunicação, que se quer bem. Mas nunca consegui trabalhar com Nuno, de facto, para ver, Nuno trabalha meio de Sissoko, e Sissoko que está mandando lá e está condicionando. Mas estava lá, na gabinete, olha. E então, um dia, ele Sissoko vai lá, e fala Nuno como,
Sara tem que bater assistir o Conselho de Ministros. Não falar cana assistir o Conselho de Ministros, se com amiga ministro. Se bom ministro para bater assistir o Conselho de Ministros, vou na puma ministro. Não para assim. Nuno fica na re, e não insiste. Não, Nuno tem que Sara, não vira, não fala Nuno. Não fala, se com a boca tá mandali na prematura. Quem que tá mandali Nuno? Não fala Nuno, Nuno ri, o cana conta se com bardar. A mim cana tiver bem o Conselho de Ministros. Quem que tá bem? Quem que vai? E a boca tá mandando, o cana Billy para falar, mas Sara não tem que assistir o Conselho de Ministros. Quem que tá assistir o Conselho de Ministros, com conta com aquilo do Conselho de Ministros que vai pode aqui a tentativa de golpe de Estado, a mim cá estava lá, graças a Deus. Então, esse foi a atitude de Nuno perante Sissoko. Diz a Sissoko, mas aqui que é misto, é que travar nunca. E mesmo igual que Brahma Camara. Brahma Camara, Sissoko começando a tratar numa, onde, por exemplo, o faz festa de independência na campo, que primeiro, é o único que faz na Guiné, e faz aqui combina o mundo tudo. Eu acredito como Sissoko que combina a nós, que faz campanha aqui, e que mandando convite, e toma todos os estrangeiros de todo o mundo para o estádio. E toma Brahma Camara, e vai oferecer lá, não como a Pabia, o negócio estrangeiro falou, como ele tem que se sentar no lugar de deputado. Mas Brahma Camara quer um deputado qualquer. Brahma Camara é inventor de um projeto que leva Sissoko ao poder. Então, ele tinha que ter respeito a Brahma Camara. Então, se essa tua Camara podia se sentar na bancada de honra que Sissoko está, que comanda Brahma Camara que podia se sentar junto com aqueles presidentes. Ele próprio vem contar que se boca como na hora de depois vir para comer, presidente em casa de Senegal que chama ele fala para chamar Brahma Camara. O Brahma Camara vai se Sissoko tirar riba daí fala quem que chamou ele, quem que mandou para o bindi. Agora que bem-vindo ali. Para não contar que se boca. A hoje em dia, a hoje misto para o segundo mandato, pode se tocar massa ainda mais, para pisinhar mais, para matar, porque aquilo que Brahma Camara com Nuno na Viena vai buscar na município. Portanto, a mim cedo, nota como uma pessoa que embalo, que está na bom caminho, não cedo, crítica. Mas Brahma está falando, não, Sara, me se dá na projeto, me se dá na regime, a mim regime de mim, não, se vou criticar se tocou, a mim com crítica. Mas esse Brahma só na porta mais. Tanto eu sou uma abrumana, eu falei, tem que ter uma rédeas curta. Bona diz, uma na baia, dia, me engano, está ali. A mim se dá do mundo, por castana guiné. Um dia, bona sofrer. E eu sei que não sofrer. Então, chegava a partir, se eu olhar, está cambastrado, ou está por ser rosto, nem para falar mantém, porque acha que que tempo na crítica se socorro. E a minha vida, para se socorro, chegava, para consolidar o poder. Para ir massa, ver isso aqui na massa. Mas ninguém come. Então, ora, quando eu falo como Nuno diz, Nuno cala a boca, tanta coisa, vou ter razão. Muita coisa o Omar faz assim, Nuno como primeiro-ministro nunca é pronunciado. Ibrahima Câmara como mentor de regime nunca é pronunciado. Do projeto em si. Epa, sinceramente, e a nós, e pessoas não gratas, porque a nós seguintes como se ligar e ameaçar, a nós seguintes como o capo de quer para ver que, porque a mim teve a ousadia de criticar o Omar, e de criticar a hoje, amanhã e para sempre. Então apoia o Omar no segundo mandato, nunca. Se você nota, esse que problema que não tem de questão política na Guiné, porque tem crítica que está falando crítica construtiva. Aquela que manda é bom para o povo, quem não faz crítica. Na sentido de a boa próprio perceber como talvez gente que está à minha volta, a está na conta coisas reais. Exatamente. Se a na conta verdade e tem alguém que precisa de estar na baixula, mas está na conta coisas que primeiro, tem que hora que alguém na papel uma coisa, tenta perceber se conta, está na papel uma coisa que faz sentido. Tudo que faz sentido e bem-vindo para quem que está na governo ou quem que está na poder. Caso contrário, uma obra pena que vou misture. E hora que vou obra só que vou misture. Dia se vou confrontar que vou cadê de misture ou que vou misture, mas que vou de obra, mas que nunca ninguém falou assim. Uma ponta que alguém que está na conta o que vou de obra, como se fosse inimigo ou inimiga. Este problema que não tem, de não realidade política, e tem grande pensador inglês chamado Thomas Hobbes. Ele, na sua obra de filosofia política, e conta de como ser humano pode até viver no estado civil, mas de repente por sair do estado civil para estado de natureza. E agora que nós falamos de estado de natureza, é onde que tempera a lei. Mas quem que está levando para o estado de natureza na Guiné? E presidente da República. A boca me está diante, tem que ter a capacidade de boa tudo, gente, independentemente
De se não cana, o que se não na papel, cana agrada, a minha acha, se tem ofensa, e que acaba o Presidente da República fazer justiça pelas próprias mãos. E tem um poder que delegar competência para responsabilizar alguém. Se o Presidente da República cobrar mal, pode não é Ministério Público. E ele chama aquele cidadão e ouvido, sem entender a gravidade de que fala. O Ministério Público deve denunciar, porque é crime público, não é sentido ali. Se é denunciar, e cabe, é juiz, vai acolher processo e julga se contra é alguém, não código penal, está lá tipificar crime que se não comete. Se está lá tipificar, então, e que cabe a juiz decidir o destino daquele alguém para ver como quem que cabe tipificar crime é parlamento. Então, não precisa de presidente com esse tipo de visão. Caso contrário, juiz, que lá que mandei falar de documento, ninguém deve ser juiz em causa própria. No estado de natureza, exatamente, aquilo que tem a diferença. Um estado de natureza que é estado de guerra, com o estado civil. Estado civil. E cá impera e justiça em causa própria. Mas no estado de natureza, que é estado de guerra permanente, e tempera que cada um é juiz em causa própria. E hora que nós tudo é juiz em causa própria, até próprio quem que serve de Estado, está começando a sentir medo. E que por acaso é que o próprio decisão, não, já, quantidade de militares que tem andando com eles. Porque se há bom fator de instabilidade permanente, fator de insegurança, se há bom fator de insegurança para outro gente, está começando a sentir também insegurança para o próprio. Tá bom próprio, para ver que você está tão distante da realidade social. Você passa de outro gente como uma ameaça permanente. Não que precisa de tipo de presidente. Eu estou no país de Namíbia. O presidente de Namíbia é um dos presidentes menos conhecidos que tem na África. Lá, na Namíbia, presidente. Está lá para amanhã e vai curso uma qualquer cidadão. Curso assim. Fazer cavalo bem lava corpo e vai que se motorista que militar que se escolta e que precisa de nem tanto caro e vai para esse gabinete do presidente da república e vai trabalhar na hora que acaba e riba se calma. Para ver que porque que cria insegurança para ninguém e hora que você cria insegurança para gente se a bobo poder estar na boca casa sem problema. General tu gasta falar que não deve não tem. Exatamente. Só para sociais, não tem um general que prendia a dias chamado general Dabana Nawalna. Dabana Nawalna é praticamente o único oficial militar que eu conheço. Que tem, nenhum militar que está fazendo coisa como manter segurança na cical de noite. Porque aquele homem entendido como nunca é que ameaça quem quer que seja. Então, ele está sentindo ameaça de como outra alguém pode ameaçar sua vida. Por isso, na cical ele dorme e lanta para amanhã vai esse trabalho e que precisa. E tem só um motorista olhar o presidente do Supremo Tribunal Militar. Só que lá que está correndo esse carro, e acaba. E que tem mais ninguém como escolta com a arma, não, e que tem. Mas mesmo assim, ali não olha, é capturado e vai se entendado. E por quê? É uma coisa é certa. E por que ser ameaça real no que toca a questão da arma, mas é ameaça real para ver esse pensamento. Exatamente. E para ver o que ele está representando como um intelectual. Só que lá, porque o que é mais perigoso por ideia? É que a arma, porque por matar a ideia. E hora que alguém é independente nessa maneira de pensar, ou está pensando como não, sem capturar não vai ficar. Mas dava já aula, a seguinte se calca ideia que tem enquanto um homem formado, enquanto um militar. Puxa, Quintino, ninguém cá pode matar ideia. Pero eu só traz um bocadinho de que o Tocambane, eu falando com presidentes de Guiné, é testar que como falar como sequestrado, porque daqui assim, lá que está recebendo informações, né, que o Guinte me cita é que é tobe, é está sendo desfocado da realidade. E eu conto duas passagens
na não política que me toca a entender. E precisa também exemplo para guias. Primeiro foi na guerra 7 de junho. O Sigma, Nino Vera, estava na palácio que até deslocava para nenhum lado, quase, só no centro de Bissau. Então, a mim estava lá na guerra, a mim rebaba de Bissau como quadro, para trabalhando, preparava para abrir baú. Mas vim abrir baú só depois de guerra, né? Porque houve que guerra, teve que regressar a Portugal. E então, vim riba depois de conflito. Então, estava lá no tempo de guerra, e então, o que guerra aconteceu, a mim, está lá, então, eu vi a gente na fala, Nino Vera, como não estou quase, não está 1 quilômetro de Yangaçá, gente de junta, né? Entretanto, junta estava desprovido de armamentos, de equipamento, mas naquele espaço de 24 horas que a mim matei armamento que entra na Guiné-Bissau para junta, foi uma coisa medonha, né? E então, junta na armado e na metido armamentos. E gente que estava perto de Nino, ela falou, Nino, como não? Nino está já, não controla a junta, não está 1 quilômetro de quartel, não, qualquer momento não pode assaltar o quartel. Mas junta na arma, junta na preparar que hoje é bem culminar o tráfico de captura de Nino, né? Porque junta bem deixar Nino, mas a mim se vai capturar, vai fazer prisioneiro, fazer banana. Essa pode a realidade que é também o presidente, né? O presidente está sentado aqui, cá, gente ela tem informação errada. Enganar tanto, que Nino Pantessol, bisou tomar. E outro exemplo que eu tenho para dar, e em relação a Brahma Câmara. Na campanha de 2019, e está sentado nesse carro, e está tendo informação. Não, no tal carro, não controla no tal carro. Um dia, eu falo, Brahma, o sintane que o bucana lanta, para o pai, de facto, para constatar a realidade. A nós agora, não vai fazer não tá banca, que chamar de abicunda. Não vai fazer no papel que gente lá, supostamente estava controlado, gente não apoia, mas o que eu conto para Brahma, que lá, Brahma falei verdade, para lanta. Acreditou no bem na minha banca na abicunda, eu não digo, não, já vou te candei vadi, a banca toda, gente está querendo baja, que coisa surpreende Brahma de tal maneira, que Brahma mal não chega, salta de carro e entra na casa, num carro lá de casa de, bom, responsável lá de tabanca, né? Casa se regula, assim que. Mas entra lá, me cama de conversa, estava lá de fora, mas entra no furioso, tipo, que quem diz, então, supostamente não tem controlado, gente não falando, vão mandando informação como a gente não vota a nós, afinal, você can de billy controla. Você can de leva dinheiro, leva coisa. Não fica na mão deles lá. Entende? Esse para ver que, para chamar atenção de fato, de como tem que ter poder, e ter solidariedade de gente que está contra mentira. Tem que tomar cuidado nisso. De vez em quando tem que se observar o que ela falou se é realidade. Entende? Então, deveria ter isso em conta. A mim assistir dos acontecimentos, não acha como de facto, porque enquanto que essa poder, o povo tem acesso a eles, gente tem acesso a eles. Mas é bom sempre, você sair do palácio, você sair do primatura, você sair do casa, você vai escutar a população, você andar à vontade, ou ouvir queixas de gente. Porque é o que o presidente de Portugal está fazendo. Exatamente. E cá por acaso, que está falando como passado, o próprio passado é um livro aberto. Se você me receber, que outros cometem. Recura passado, não olha. Porque só assim que é bom, não conseguir viver um presente de outra forma e planear futuro de outra forma. A partir do passado. Exatamente. A partir do passado. E mesma coisa, bom. Para por ser um candidato à república, candidato a presidenciais, primeira coisa eu tenho que ter uma ideia de que ser presidente. No momento que eu tenho ideia, eu fazer o quê? Eu pode fazer um manifesto, que ser um projeto que eu apresenta ao povo. A partir do momento que vou apresentar aquele projeto que seria um manifesto, presidente da República, ou seja, candidato à presidência da República que tem no programa, esse erro de comunicação, que manca de bias, gente está falando, não, e falando que tem no programa, presidente da República que tem no programa. O governo, ou seja, partidos políticos, ou coligação, ou movimento, as eleições legislativas, que está no programa. Porque quem que está no programa é ele que não vai administrar o país. Enquanto presidente da República, manifesto só que está tendo. Naquele manifesto, uma conta de como o líder é respeita o que a Constituição fala. Aquilo é que o manifesto. Exatamente, isso é o programa. Porque não vai para a governação apenas ou não vai. Não, a minha candidato não permite para o país, ou seja, para poderes, funciona de forma independente. Enquanto a mim e um dos órgãos
e que cabem a mim decidir destino de um outro órgão. A Assembleia tem que cair, mas tem que cair para ver se problema é interno. Se um governo que tem a maioria, para ir funcionar, o parlamento livre que cabe decidir esse destino. O presidente da República também tomado em última hora para decidir destino, através desse decreto. Que lá que manda o presidente da República e falar de como todas essas decisões de tomar com, ou seja, através de decretos. E claro, artigo 70 da nossa Constituição e fala, no exercício das suas funções, o presidente da República profere decretos presidenciais. Mas profere decretos presidenciais, e que significa como? Iniciativa manga de bias, depende de você não. Iniciativa de você proferir decreto presidencial, manga de bias está provocado para você preferir, para você proferir decreto. Imagine o governo, ou lei que passa na coisa como o governo por solicitar para ver uma coisa, presidente da República, ou nomeação de alguém, chefe de Estado maior, ou próprio remodelação governamental, presidente da República está por ferir decreto, não é sentido ele. Agora, decreto não vai dissolver o parlamento? Não, porque a boca tem a competência para decidir ou decidir destino de um órgão de soberania que a boca seja superior. Parlamento só pode cair se o próprio parlamento é incapaz de segurar o governo. Ele cai. O presidente da República também formaliza a pena de decreto. Mas ele cai dessa iniciativa. Cair para um governo, primeiro-ministro também demitido, e que acaba o presidente aqui lá. Porque quem o governo está em mão do parlamento, isso significa como? Se causa primária e parlamento, e que a presidência da República. Então, como pode decidir o destino de um governo na presidência da República se a boa nunca tem poder, ou seja, a Constituição cadê o poder de mudar a origem de um governo? Exatamente. Então, hoje a Constituição e mata. De Carlos bem falou como se uma dada a oportunidade de fazer segundo mandato, ele não rompe a Constituição. Ok, até se apoiantes estão em já tem sentir. Ora, a nós que não é pedir, não forças armadas, porque artigo 20, com artigo 21 de nossa Constituição que está contando atribuição de poder, ou seja, de qualquer atribuição de força armada e força de segurança, né? Dos artigos ali. É claro. É claro. Bom, forças armadas, e cabe fazer o quê? E ora que não tem um inimigo exterior, e cabe força armada defender Guiné. E ora que tem um inimigo interno, e cabe força armada. Imagina, inimigo interno naquele sentido. Artigo 59 é claro e conta do como tem 3 órgãos de soberania. Se um dos órgãos tenta tomar conta daqueles outros órgãos, e cabe a força armada para obedecer. Falar não. A nós não está ali para obedecer tudo órgãos de soberania. Mas, se você atenta contra um órgão de soberania, você não atenta contra a Constituição. Se você atenta contra a Constituição, a nós não can obedecer. Se não can obedecer, significa como? Tudo decisões que toma e não cai. Exatamente. Mas que está acontecendo, porque não olha como uma bater a Assembleia e emitir tropas na porta, ninguém tem acesso àquilo lá. Resumidamente, Quintino, me se pode falar, para ver de que razões, principais razões que não pui, não quer dividir da uma segundo mandato, não quer dividir votar nele. E, por outro lado, que principais razões que não divide votar no Fernando Dias. Me se para claro, curto, claro, minha irmã. A nós, enquanto guineenses, uma decisão que dá a oportunidade entre aqueles candidatos naquelas eleições, não sabe como. Aqueles que partem como favorito, ele era mais novo. Sim, era mais novo. Não é a última eleição, é eleições que não vai realizar dia 23, e tem candidatos mais novos, e tem a Fernando Dias como um dos mais novos também. Ora, a nós não vai eleições com 2 candidatos que tudo que não diga como um som deles não ganha. Mas
que é que nós está ali para falar guineense de como? Suma o voto. Constituição é clara e contada como. O presidente está elegido com totalidade de votos de guineenses. Quer dizer, se a maioria vota num presidente, na eleição legislativa, um partido até por ter, né, maioria absoluta, mas se você observa, é por que tem, né, maioria de voto. Mas se uma teve o voto concentrado a nível local, é por eleição mais deputado. Enquanto quem que tem voto a nível nacional mais que um, por que é. Mas na presidencial, é isso que está acontecendo. Ora, nós estamos ali para conversar guineenses do comando. Botando dois candidatos. Um som e continuidade. E outro e alternativa que vem para vir acabar. Que é regime que a nós tudo não tem de comando. E regime que cana diz a saudade a ninguém. Ora, se não voto é soberano e não independência, e cabe a cada guineense e vota de consciência tranquila do comando. A partir do dia 23, dia 24, nós até meia-noite, guineenses não sabem exatamente quem que ganha as eleições. A mim, para ver a minha consciência, para ver que caminho será os, não pode ir na um tabanga que ninguém, talvez, que pensa para como pode chegar onde quem chega os. Mas em chegar ali para ver a minha persistência, dar a oportunidade para manga de gente. Mas não está punta. É regime está a dar e jovem guineense alguma oportunidade? Não. E tem aqueles que estão embarcados também se andar ali no aeroporto de Lisboa e que tem nem envolvimento de que por falar do Estado de Guiné. Porque Estado é só território. Para você ter um Estado, precisa ter território, ou precisa ter povo lá, e precisa ter instituições. Mas o que é mais importante depois de território e povo e instituições? E quem que está na governa no momento? Porque quem que está na governa, amanhã que não está. Ora, o que é mais importante? Instituição. Então, é eleições presidenciais. A minha cara para ver eleição legislativa, aquela que existe. É eleições presidenciais e para cada quem conta. Se conhecer do comando, o que está em causa ali? Dos projetos. Um são para uma nova independência. E aquele outro, e para a continuidade de que nós não pedir de não ser no nosso país. Livre. A hora que ser livre, a boa irresponsável de boa liberdade, isso significa do comando. Vou poder responsabilizar se vou vai para além de que boa liberdade está permitido. Mas e que cabe a outra alguém dizer que ela e quem que cabe para dizer que ela é poder judicial. Ora, se é o momento poder judicial que está tomado para dirimir problema, se mudar alguém a oportunidade, daqui a nada o cara que vai ouvir falar de juiz na Guiné. Então aí cabe a cada um para ir decidir dia 23. Mudança ou continuidade? Manhasa do Kuma. Guinense tem informações, tem a última tabanca. E que por acaso que o PSC ganha a última, ou o Pai Terra Arranca ganha as últimas eleições na Guiné. É ganhar por uma razão simples. Informações que não papas que tem antes, a você tem ele. Tudo que o papel na Bissau, Mansira aquele outro dia na tabanca, tudo gente civil. E que preciso fazer campanha com manga de dinheiro, porque não já o PSC que faz campanha, Pai Terra Arranca na última eleições legislativas, que tem nada. É que ganha eleições. Na tabanga caminho para ir chamar de Cabulon perto de Catio. PSC nunca ganha eleição legislativa lá. Mas, última eleição legislativa, nem que tabanga é que chegar de bairro. É solta tudo partir lá de uma forma clara e chegar na história. E que só na tabanga ande que parir. E suma arredores que tabanga, aquela que manda PRS está ganhando eleições na região de Tombali. Mas desta vez, última eleição legislativa, não passa mal lá. É passa mal por uma razão simples. É que sob espera ser vez é participar na todo o governo, mesmo que o governo de dar no país. Ora, é o momento ali. Botem uma continuidade de continuar dando na Guiné e botem no outro lado um candidato que pelo menos
Esta não dá a esperança de como. Algo talvez cana ser pior do que custa na vida. E acabei com o voto. Dia 23. Vou pegar na boletim, vou observar, vou ouvir, vou pensar, o que vou passar durante esses 6 anos? Mandato de presidente 5 anos, mas ele faz 6. Se faz 6, está a cumprir, ou cumpre que a Constituição, ou cumpre. Então, ele cabe o abo. Abo só, decidir. E a hora que vou decidir, se vou como uma junta com outra gente, para defender o voto, independentemente de não ter um candidato apoiado para oficiais militares, que oficiais militares? Cara, quem tem esse voto? Se voto, só ainda superar o voto de cada cidadão de Guiné, se não acabar votar. Mas se não vota, não vota, mas é votos. E é isso que eu pude falar guineense de Cuba. E cabino a nós, entre mal maior e mal menor. Entre conhecido e desconhecido. Mas desconhecido é uma esperança. Fé. Não tem fé em Deus, para ver como eu desconheci. Que não vai viver amanhã, aquela que manda não acredita. Na política também. Não iria acreditar de como não vive melhor amanhã. E eleições é uma nova independência. Independência de quê? De não instituições. Porque não tem território, não tem povo. E faltam instituições. Sem independência. Aquela que não vai dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Quintino. Foi um prazer ter ali na tela. Um gosto de papel com bolso, uma um gosto de papel Kelton. A bolsa dos jovens, muito lúcidos, jovens com formação, jovens que sabem papiar, jovens que têm conhecem a realidade de nosso país, que conhecem política. Foi um grande prazer ter a bolsa na tela. E a minha tem uma bolsa que futuro de Quitera. Aos dias que não apoia, amanhã quem sabe se é bom ou um Elton ou outro alguém que tem condição, que tem a cabeça tão fresco e que gosta de si pátria. E me de facto para si pátria viver na democracia, com liberdade, com desenvolvimento. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado a todo mundo que seguiu né, direto ali. Foi um prazer ter Quintino Nanduc ali na tela. Um jovem, só qualquer um de vocês que não ouviu ali. E tudo quem me recebi na tela para vir papiar, tudo quem me recebi para vir conta, para vir testemunhar ou para vir apoiar Fernando Dias ou próprio Marcelo Cambalo na tela, para caminho democrático, por isso concordar com você, mas não está respeitando a decisão, está respeitando a escolha. Ok? Muito obrigado, vou ter uma boa noite, assim como esteja tarde lá no outro lado do oceano, a não nos tem ainda para limpeza 5 horas, enquanto ainda nem 5 horas, portanto, a nós ainda é de dia ali. Muito obrigado e tenho grande prazer de estar sempre ali com vós, papel de notera, papel de desafios, papel de nossa esperança, principalmente. E um cana cansa de apelar qualquer um de vós que não ouvi na Guiné-Bissau ou no país da Europa, não acabou por votar, nós nem na América não acabou por votar, não tem que ir Portugal para votar. Portanto, não fala vós como acabou de enxergar vai votar. Acabou de enxergar esperança, ficar de lado, para via. Aqueles que está falando como não, é que não vota porque não roubaram. Não, ninguém can roubar no voto. Se você vai votar, lá que é por roubar nele. O voto é o único intransmissível. Vou fazer um favor, vou votar dia 23, para não festejar a vitória de Fernando Dias. E uma esperança para nós, e um alívio para nós. Os homens na cantatura dia, domingo somos freira, ela fala Fernando Dias, o libertano, Fernando Dias libertano, ela fala militares, acabou me boca na política, boca matila, manga de slogans que na apela, de facto, para a mudança tem na Guiné-Bissau. Muito obrigado, minha amigos, minha familiares, conhecidos, minhas seguidores, foi um prazer estar com vós, linha direto ali que Quintino Nanduc. One love para um som de voz, para cada um som de voz, aliás, ok?